Aqui vamos então para seguirmos com a leitura do livro Psiquiatria em Face da Reencarnação. São casos do Dr. Inácio Ferreira durante o tempo em que trabalhou no Sanatório Espírita de Uberaba. Soerguimento de um médico. A vida é uma luta de sucessivas quedas e reações, onde a criatura humana enfrenta continuadamente os tropeços e as dificuldades por ela mesma criadas. Milhões de leis, constituindo o Código de Leis de todos os países, são incapazes, apesar do seu rigor, de impedir o mal e consequentes desventuras. Espíritos em provas, sujeitos a uma vida pontilhada de lutas e sacrifícios, se revoltam a maior parte das vezes por não suportarem o peso das provas ou se sentirem cansados, desanimados ante a vastidão da colheita consequente da semeadura em vidas sucessivas. A compreensão do Código Divino, com sua única lei e substituição das milhares criadas pelos homens, por si só seria suficiente para transformar a terra, não desejar aos outros aquilo que não se deseja para si mesmo. O forja tiracolo, cheios de conselhos e ensinamentos dignos que recebemos do espaço, cajado em punho para auxiliar a marcha no deserto da incompreensão humana, aqui voltamos para reencetar a caminhada, tantas e tantas vezes interrompida. Por vezes, sozinhos, enfrentamos as peripécias que a nossa invigilância criou. Outras ainda, auxiliados por um ou mais companheiros, melhor preparados ou mais práticos, verdadeiros amigos para os momentos de desânimo, e cujas palavras, conselhos e mesmo a só presença representam o estímulo necessário e preciso para a recuperação das forças e o entusiasmo. Essa recuperação é obtida geralmente no lar, quando a compreensão mútua e o fator da sua formação. Obtidas por vezes fora do lar, em outros ambientes, onde vamos encontrar almas afins, em cuja companhia sentimos, captamos as irradiações benéficas a beneficiar e estimular as forças psíquicas esgotadas, carregando as células nervosas com fluido benéfico que se desprende das almas já em estado de purificação. Quem não possui essa fonte benéfica, onde conscientemente procura a recuperação de forças? Um amigo, um lar acolhedor, um parente distante, um desconhecido, por vezes, e para o lado dos quais nos encaminhamos, impelidos por um desejo secreto de usufruir de paz e tranquilidade. Assim como a providência divina supre, com os recursos da própria natureza, a alimentação dos pássaros, assim também proporciona às criaturas humanas, em provas, fontes de recuperação, representadas por espíritos elevados, verdadeiros missionários, encarregados de encher os alforjes com o estímulo e a coragem. Espíritos sinceros de outras existências ou almas depuradas, desconhecidas, em missão, verdadeiros auxiliares nos campos de batalha das provações, oásis junto aos quais procuramos as sombras contra o sol escaldante dos abatimentos morais e a água para refrigerar a sede provocada pelas injustiças, pelo egoísmo, pelas incompreensões humanas. No lar, a fé ou a compreensão das vidas passadas servem de elo poderoso contra o esfacelamento, suprindo as falhas e as revoltas, estimulando o perdão, desfazendo as incompreensões, evitando as explosões e recalques, não permitindo que venham à tona os mesmos erros, os mesmos desentendimentos que os esfacelaram em vidas passadas. Nos conjuntos formados por espíritos em expiação e também em missões de progresso, conselheiros sábios, fiéis, ponderados e humildes, incapazes de uma ofensa, incapazes de provocar humilhações, sempre dispostos a perdoar e a estimular. Feliz do lar, onde um missionário é garantia de sustentáculo, em torno do qual os eflúvios divinos se fazem sentir. Provas? Teve várias existências nômades, não escolhendo profissão para poder viajar e manter-se nos vários países que percorreu, pelo diletantismo das viagens, pela instabilidade do próprio espírito. Na Noruega, numa colônia de pobres pescadores, simpatizou por uma órfã e com ela passou a conviver após o consentimento dos tios, que receberam em troca certa quantidade de mercadoria.
Foi a sua companheira de viagens durante 2 anos e por ele abandonada no porto de Marsella, já em estado de gestação. Gênio terrível, mau, desconfiado, ciumento, egoísta, aos poucos foi se fazendo desprezado, porque espírito errante não pôde suportar as impertinências, as desconfianças e o egoísmo da esposa, sempre criando-lhe situações desagradáveis. Em sua última encarnação nos Estados Unidos, após a adolescência e mocidade, de lutas e privações, conseguiu um diploma de médico. Vivia em um porão em companhia de um amigo, talvez sua única amizade sincera, que conservava em sua vida nômade. Pouco mais velho do que ele, também estudante, terminando junto os cursos, sobre ele exercia uma ascendência bastante pronunciada, verdadeiro fator para que conseguisse uma profissão. Durante muitos anos trabalharam juntos, só se separaram porque, impelidos por forças estranhas, casou-se com a mesma que fora sua esposa em existência passada e para a qual tinha uma dívida. Precisava ressarcir o mal que havia praticado, abandonando-a sem recursos em uma cidade desconhecida. Após o casamento, recomeçou a vida de tortura. Com os sentimentos, não apanágios do espírito, a esposa pontilhou-lhe a vida com tormentos mais exacerbados pela intuição dos acontecimentos passados, e conselhos, intervenções amigas, ponderações que em nada conseguiu modificar o gênio da esposa, nem mesmo após o nascimento de uma filha. Seguia-lhe os passos, vigiava-lhe no trabalho, perguntava, inquiria, fiscalizava, ao ponto de aos poucos provocar-lhe desorientação. Abandonou os amigos, passeios, diversões, no propósito de cumprir sua missão junto da esposa. No hospital onde trabalhava, gozando de conceito, estima, admiração pela argúcia clínica, tinham ele e o amigo uma enfermeira moça, delicada, integrada no trabalho e por todos estimada por ser criatura entregue ao campo da caridade, amparando e consolando. Ao lado dessa enfermeira, ele se esquecia da vida atormentada do lar e, sem vislumbres e propósitos menos dignos, cada vez se aproximava mais. Ela, sentindo que ele se consumia em torturas morais, enfermo da alma, condoída, muito fazia para retemperar seu ânimo combalido, dia a dia, cuidadoso das suas obrigações. A esposa, na sua vigilância contínua, inexorável, percebeu aquela amizade e, após um escândalo tremendo, acertou a corte de um vigilante. Com ele partiu para o Oriente, levando a filha. Ânimo combalido, sem forças para enfrentar os acontecimentos, curvado pelo peso das torturas morais contínuas, sem o idealismo de amparar o sofrimento alheio, por sentir que o seu era maior ainda. Aceitou a proposta de traficantes de entorpecentes, procurando, na sua clínica, arrastar aqueles que o procuravam, indiretamente aumentando o número de viciados. Aos poucos, sentindo os lucros eficientes que o novo campo de atividade lhe proporcionava, integrou-se de corpo e alma na venda de tóxicos. Rebelando-se um dia contra os companheiros por questões de zonas comerciais, foi por eles apunhalado, temeroso de denúncias de sua parte. Recolhido no hospital onde trabalhava há tantos anos, não resistiu aos ferimentos, apesar da dedicação do amigo e da enfermeira, que não se cansavam de prodigalizar-lhes cuidados e carinhos. No espaço, como médico, sentiu o peso da sua culpa e o horror da sua nova profissão. Repondo infelizes e desajustados no caminho da vida, devolvendo-lhes saúde, paz e alegria no seio das famílias. Outra, espalhando desventuras, provocando misérias, esfacelando vidas e lares. Manteve um firme propósito em sua nova encarnação, ressarcir o mal espalhado com o intuito de novamente, como médico, amparar os infelizes que se entregavam ao vício e aos entorpecentes. Estimulado pelo antigo companheiro, espírito bem mais orientado e alicerçado em gestos e atitudes de elevação, e obtida a promessa de auxílio da sua enfermeira, já desencarnados no espaço, com auxílio de entidades às quais se achavam afetos, os processos de expiação e reparação traçaram um plano preciso. Assim é que, após o estágio necessário, ele reencarnou em uma rica família brasileira. Caso interessante.
Nos preparativos para sua volta à Terra, estremeceu ante as responsabilidades futuras que iria assumir e dar-lhe ânimo preciso, evitando a intervenção das forças obrigatórias. Veio em companhia do antigo companheiro. Um parto duplo, deixando aqui o companheiro, 10 dias após, voltou para o espaço na continuação de seu estágio. Que interessante, ele foi filho gêmeo e 10 dias depois o gêmeo faleceu. Muito interessante. Feitos os primeiros cursos no Brasil, já adolescente, lhe afloravam o espírito as reminiscências do passado, e desperto para o cumprimento da missão a que havia proposto, pediu aos pais para deixá-lo continuar seus estudos nos Estados Unidos. Após um brilhante curso, já integrado na sua nova missão como diretor médico de um hospital especializado em recuperação de viciados, casou-se com a mesma companheira de uma existência havia abandonado e noutra fora por ela abandonado. A garota que ele deixou no porto em Marsella. Por entre brigas, discussões e malquerências, passou-se um ano mais. Para atenuar aquele ambiente, reencarnou como primeiro filho o espírito daquele com quem a esposa abandonara o lar. Ela, mais satisfeita, atenuou o seu egoísmo. Pouco tempo depois veio o segundo filho, o mesmo que o preparara a punhaladas. Vieram ambos, uma para a regeneração e o outro à procura de perdão. Regeneração, sim, porque o primeiro filho era um dos componentes do comércio de drogas naquela época e que fazia viagens constantes para o Oriente, onde comprava e embarcava clandestinamente ópio e derivados. O segundo filho, companheiro, também pertencente ao mesmo comércio ilícito, constituindo esses dois fatores em um dos motivos do seu pavor no momento de reencarnar. Com o decorrer do tempo, a tragédia do lar já se esboçava, pressentindo a destruição do mesmo, e pior que isso, provocando-lhe o mesmo desânimo, o mesmo abatimento psíquico de vidas passadas, impedindo-o de prosseguir, agora na missão nobilitante da qual se produzia frutos. Para grandes males, poderosos medicamentos. E intervém a providência divina, enviando para reencarnar a antiga enfermeira, espírito missionário, e cuja atração entre eles era derivada de ser ela a filha que jamais conhecera quando abandonou a mãe em Marsella. Assim formando, durante muitos anos, o seu lar nada mais representou do que um apartamento de um manicômio. A esposa, com uma perseguição e seus olhares significativos, seus gestos, suas indiretas, provocando, espezinhando, envenenando e só não chegando aos escândalos supremos por terem as condições e métodos de vida, acompanhado a evolução. Um dos filhos, antigo assassino, não olhava com bons olhos o outro, seu superior hierárquico na traficância de vícios, e viviam agora em contínuas brigas e discussões. Esse, por sua vez, mimado pela mãe, que tudo lhe facilitava, tornando-se indiferente ao estudo e ao trabalho, começando cedo às escondidas a uma vida de orgias. O pai, disposto a vencer, com paciência e tolerância, mas atento e rígido aos princípios que traçara de antemão, procurava impor-se pela disciplina e pela exemplificação. A filha, vigilante, representava no lar o escudo de encontro ao qual se amorteciam os choques provocados pelas lembranças. Apesar de mais nova, impunha-se aos outros, aconselhava a mãe procurando refrear seus impulsos, estimulava o pai a prosseguir na obra de recuperação a qual se entregava de corpo e alma, conseguindo um lugar proeminente na lista de benfeitores da humanidade, com o nome respeitado no meio científico de outros países. Certo de que o esfacelamento do seu lar nada seria comparado à obra de recuperação de milhares de outros lares, soube impor-se com energia e, coadjuvado pela filha, está prestes a vencer a sua etapa terrena, riscando no livro dos apontamentos do destino grandes parcelas de dívidas acumuladas. Não existe no lar o amor, amizade, elos que cingem almas e corações. Existe, porém, o respeito conquistado com lutas e sacrifícios e disciplina que impõe a vigilância e consequente melhoramento espiritual. O conhecimento deste caso se originou de uma carta de família. Em determinada época, desconfiou que o filho mais velho, impelido pelas lembranças, afirmamo-nos, se enveredava pelo caminho dos vícios.
temendo escândalo e como manifestação de força moral perante a esposa, enviou o filho a São Paulo junto dos avós. Esses, com ideias espíritas, escreveram-nos a respeito das desconfianças que os atormentavam, com pretensões mesmo de interná-lo uma temporada. A conselho de sombras amigas, recusamos o internamento, por desnecessário, privando de ter sob os nossos cuidados um dos grandes traficantes de ópio do mundo, hoje reencarnado na figura de um adolescente, preparando-se para um curso na Marinha. Esta carta e a consequente recusa por parte dos amigos espirituais despertou-nos curiosidade, e daí mais uma observação para o relato dos acontecimentos de um lar formado por um médico, ambiente onde as demonstrações nervosas e atos de desequilíbrios mentais requerem o auxílio de um psiquiatra. Foram os especialistas humanos e materialistas que ampararam aquela família permitindo que chegasse quase ao termo da jornada? Não, não foi. Foi sim a psiquiatria divina, que, conhecendo as necessidades de um espírito missionário, enviou-lhe como salvaguarda, como estímulo e amparo, um outro missionário na figura da filha, permitindo a aquisição de força moral, precisa para a conservação do seu reerguimento de milhares de outros lares que a sua imprevidência havia destruído com as granadas do vício. Sim, a psiquiatria divina, em cujos papiros milenários, ciosamente guardados nos arquivos imensos do infinito, se podem folhear as páginas dos fichários individuais com as características dos sentimentos de cada um, onde os atos anotados representarão o roteiro para futuros empreendimentos. Onde esse relatório? O acesso é através das portas dos túmulos, que continuam a vedar, aos olhos da ciência, o campo imenso da reencarnação, quase imprescindível para sua orientação e o seu progresso. Aqui fazemos um ponto final. Basta por ora essas observações, pois outras virão com o tempo, à proporção que se fizerem sentir as oportunidades. Para os de boa vontade, para aqueles que não vivem com a consciência e o raciocínio entorpecidos pelo dogmatismo, elas serão suficientes para mostrar que os seres humanos não são criaturas fadadas a uma só existência, para sofrer, pois a vida terrena é quase só sofrimento e o Criador Supremo, na sua sabedoria e onisciência, não lançaria seus filhos injustamente numa vida de dores e sofrimentos. A reencarnação é a única solução razoável para a grandeza, a justiça e o poder de uma inteligência suprema. Vemos o presente, mas não vemos o passado. Porém, o pressentimos através de nossos próprios atos e através de nossas próprias provações. As intoxicações psíquicas que vão dominando o espírito se faz sentir quando qualquer desequilíbrio da matéria permite que elas se extravasem. São os próprios espíritos que, relembrando vidas passadas, revendo os inimigos, mesmo através do escafandro da carne, revoltam-se contra eles, requerem doutrinação dos seus próprios egos, fazendo autoatuação psíquica, procurando despertar do seu próprio espírito as boas ações, abnegação e boa vontade. A liberdade intelectual não pode continuar sob o poder do despotismo e do dogma. Precisa libertar-se. As trevas do passado, trevas produzidas pela Bíblia deturpada e fantástica, precisam ser iluminadas para se compreender a harmonia das leis da natureza. O milagre não existe, tudo se explica. Meus amigos, não precisamos de comentários. Este capítulo foi grave, profundo, que podemos reler sempre para entendermos os caminhos que todos nós trilhamos. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos no seguinte estudo. Abraços.